Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Meu nobre irmão Ivan Brito, nosso maestro, Vandinha Neto, Dai Rosas, Deus abençoe, vocês estão chegando e certamente vão trazer mais alguém para estarmos juntos, celebrando, adorando ao Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para sempre. Maria Carla também já está com a gente aqui, Deus abençoe, seja muito bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Nós estamos começando mais uma live, mais um culto live, tá? Um culto online, onde a gente vai celebrar o Senhor, onde a gente vai adorar o Senhor, onde a gente vai ser alimentado pela sua poderosa palavra. Um culto especial hoje, até porque a gente vai diferenciar o culto. Normalmente a gente tem louvores, normalmente a gente tem algumas canções, mas hoje eu quero fazer diferente, até porque a gente vai receber um amigo aqui muito especial, uma pessoa querida. Eu quero dar mais tempo para ele, até porque por conta da ministração, da disposição e da explanação da palavra do Senhor, e a gente precisa ouvir sim a palavra de Deus. A gente já vai seguir com louvor, ou melhor, com palavra, com adoração a Deus, com glorificação ao nome do Senhor. Mas antes, a gente vai de oração. Eu aproveito, seja aqui para chamar a atenção. Chama alguém, convida alguém, coloca essa pessoa aí junto com você aí, para entrar nessa live e servir a Deus juntamente conosco. Chama um amigo, pega esse avião aí, chama um amigo do trabalho, o colega da empresa, a pessoa que está distante agora da família, um familiar, um parente, um amigo. Faz isso, porque nós estamos juntos para celebrar e servir ao nome do Senhor. Então, nós vamos de oração. Eu tenho alguns recados que daqui a pouquinho eu venho, trago para você e com certeza Deus há de se manifestar de uma maneira especial aqui. Deus abençoe, Senhor, pela tua bondade, graça e misericórdia, a noite desse dia. Nós viemos diante da tua presença, porque a tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faria presente. E o Senhor não limita a condição de estado, não precisamos estar juntos de corpos, mas juntos em espírito, juntos com o coração, lhe servindo, voluntarioso, para lhe adorar, Senhor. Então, fica conosco, fala conosco, na continuidade deste culto, Senhor, nesta live, nessa internet, assim como tantas outras igrejas estão fazendo, assim como nós já fizemos outras tantas vezes, certamente aqui, Senhor, é para te servir, glorificar e bendizer o teu nome. Fica conosco, fala conosco, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Queridos irmãos, olha quem está com a gente aí já, Suzana Brito. Deus abençoe, Suzana. Nossas sinceras condolências pela sua perda. Irmã Suzana perdeu um ente querido, uma tia-mãe, né? E a gente tem chorado com ela nesse momento de luto, de dor. Estamos orando, intercedendo ao Senhor para que Ele possa recondicionar o coração de vocês dessa dor. Então vamos orar juntos por ela, pela nossa irmã Suzana e pelos seus familiares. Está conosco também aí a Maíra Ogando. Deus abençoe, Maíra. Deus abençoe. Susan Palumbo, um grande abraço para você. Nana Fígio, Deus abençoe. Dani Rosas, Gabriel Batera, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nossa irmã Conceição, eu ainda quero ouvir sua voz aqui na internet, irmã Conceição. Isso é muito especial pra gente. Deus abençoe em nome do Senhor, viu? Deixa-me ver quem tá com a gente também. Willis Santos. Um grande abraço, Willis. Deus abençoe você no nome de Jesus Cristo. Irmãos, nosso querido irmão Alexandre também, Deus abençoe, meu querido presbítero Alexandre Saião, já está com a gente aqui, um grande abraço. Meu irmão Márcio Ferreira, Deus abençoe você, a sua vida, seus negócios. Meu querido Benedito Júnior, evangelista Benedito, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Irmã Patrícia, Deus abençoe. Irmã Eve Alexandre, um grande abraço. Essa família bonita também aqui, Jai, Léo e Davi, Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Queridos, deixa eu trazer uma informação aqui muito importante. A nossa igreja tem se movimentado, como eu costumo dizer aqui em outras tantas lives. A igreja tem se movido no sentido
da reinvenção dos nossos cultos, das nossas celebrações, mas principalmente da nossa assistência. A igreja é, na verdade, um contexto social. E nada mais justo do que no contexto social a gente poder abraçar outros, ajudar outros, amparar outros irmãos. A gente ampara ajudando com a cesta básica, com assistências, com o pagamento de conta, com ajuda. De alguma forma a gente está sempre ajudando. A igreja não tem o sentido de ser assistencialista. Ela não nasceu para ser Bolsa Família, ela não nasceu para ser Bolsa Emprego. A igreja não é para isso. A igreja assiste as pessoas. A igreja tem um propósito de ajudar. Chorar com os que choram, sorrir com os que se alegram. É assim que a igreja funciona. Nesse momento, a gente percebe muito o contexto dessa pandemia, como tem mudado, tem granjeado alterações significativas no contexto comercial, que automaticamente termina considerando na vida da igreja. A igreja também trabalha com o contexto de dízimos, com o contexto de ofertas, e automaticamente a gente precisa estar ajudando os irmãos. Presta bem atenção no que eu quero colocar para vocês, irmãos. É o seguinte, nossos irmãos, em um grande número, esses irmãos têm comércios, têm negócios, têm coisas que de repente lhe interessam. Tem irmãos aqui, por exemplo, na nossa igreja, e aí eu não limito a igreja ADEFAM apenas de Vilas, em Pituba, em Nordeste também tem outros irmãos que têm negócios. Por exemplo, existem irmãos nossos que têm pet shopping. Se você tem um pet, um bichinho de estimação, procure esse irmão. Por que não ajudar? Por que não ligar para ele? Por que não ligar para os irmãos e dizer assim, eu preciso comprar tal coisa, você me fornece, me entrega? Como é que a gente faz para adquirir esse produto? É bem interessante porque a gente termina ajudando o irmão e sendo ajudado. Quando você ampara o irmão no seu negócio, por exemplo, outro exemplo aqui bem claro, a gente consome diversas coisas em termos de laticínios, por exemplo, queijos, requeijão, iogurtes, coisas derivadas do leite, como também, por exemplo, ovos, manteiga e outros tantos insumos providos do reino animal. E lógico que você tenha uma oportunidade de ajudar, de abençoar, nada mais justo do que você entrar em contato. Aí eu digo uma coisa para você, nossa igreja tem um canal exatamente para isso, é chamado de ADEFAM Shopping. O ADEFAM Shopping, na verdade, é um grupo de WhatsApp que todos podem entrar. Pastor, eu não vendo nada, eu posso entrar? Pode, até porque você não vende, mas você consome. Você compra, por exemplo, café, todo mundo toma um cafezinho, né? Quer dizer, a grande maioria. Vamos colocar assim, 95% dos brasileiros tomam um cafezinho. Por que não adquirir um café maravilhoso do café, do café? Então, a gente precisa entender a disposição dos nossos irmãos para a gente poder amparar também. Por exemplo, aqui, ó, já está com a gente aqui a nossa irmã Jerusa. Quem é que não precisa de um insumo evangélico? Por exemplo, uma Bíblia, um livro, um CD, um DVD. A gente precisa sim, de fato, ajudar, amparar, abraçar os irmãos. Então, irmãos, vou tentar aqui ver com o Dani se a gente coloca o link aqui no Instagram e do Instagram já puxar para o WhatsApp para que você possa entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é o ADEFAM Shopping. Lá você poder comprar material com os irmãos, poder adquirir sua máscara de proteção individual, seu álcool em gel, as coisas que os irmãos vendem. Então faz o seguinte, a gente vai no meio da nossa live hoje aqui colocar os links dos irmãos aqui, o link da igreja para que você possa adquirir produtos dos nossos irmãos. É bênção para as nossas vidas. Você vai estar abençoando o irmão, vai estar abençoando uma irmã e com certeza vai fazer com que a prosperidade alcance outras pessoas, tá bom? É um fato importantíssimo. A gente não deixa de consumir, a gente está em pandemia, mas de vez em quando a gente sai ali e vai comprar ovos, vai comprar um queijo, vai comprar leite, então ótimo. Pronto, o Dani já me ajudou aqui, já colocou aqui. O link é esse aí, você copia ou
ou toca nele aí, vai direto para o WhatsApp da nossa igreja, o ADFan Shop, para que você faça parte desse grupo e adquira também os produtos dos nossos irmãos, ok? Faz assim e vai ser bênção para cada um de nós. Eu vou chamar aqui o presbítero Alexandre Saião para estar trazendo para nós, vai nos edificar na noite desse dia aqui. Vai ser bênção para as nossas vidas, eu quero que você continue conosco. Alexandre tem trazido palavras assim, sensíveis, singulares, e eu quero, por favor, que você fique atento para a palavra de Deus que vai ser ministrada nessa noite. Deus abençoe, meu querido presbítero Alexandre Saião. Seja muito bem-vindo ao nosso culto live. Amém, pastor. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Pastor, está me ouvindo bem aí? Tudo ótimo, muito bem. Graças a Deus, eu saúdo a igreja amada. Tenho saudades aí de todos. Domingo nós tivemos a grata oportunidade de estarmos juntos na Santa Ceia, foi uma bênção. Então, pelo menos, né, pastor, de domingo de manhã a gente está conseguindo estar juntos lá e sempre foi e sempre será bênção. E que em breve nós possamos estar todos juntos aí nos cultos à noite, em nome de Jesus. Mas enquanto isso temos essas alternativas e é por elas que a palavra de Deus vai ser manifestada, porque é uma palavra que tem poder. Então, que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite, porque o Espírito vai falar conosco em nome de Jesus. Amém? Queria convidar os irmãos, você que está com a sua Bíblia aí do lado, ou o seu device, né, o seu equipamento, onde você acessa a palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 20, nós vamos ler João 20, de 19 a 22. São apenas 4 versículos para essa breve ministração dessa noite. Amém? João capítulo 20, a partir do verso 19 até o 22. Vamos lá. O texto diz: Chegada, pois, a tarde daquele dia, que é o primeiro da semana, e cerradas, ou seja, fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Amém? Nós já fizemos a nossa oração nessa noite, já consagrando o nosso tempo, essa live, a nossa vida, a nossa participação diante de Deus. E essa palavra, ela já sai abençoada aí para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Pastor e irmãos da igreja, eu estava meditando em cima desse texto e ele me parece muito oportuno para esses dias. E os irmãos já perceberam algumas coincidências que dizem ali no verso 19, que é muito oportuno para o momento atual. Por quê? Porque o texto diz que os discípulos estavam no primeiro dia da semana, no final da tarde, com as portas fechadas dentro de uma casa. E o que é que nós estamos vivendo de domingo a domingo, pastor, praticamente? Principalmente nas nossas lives, nas nossas ministrações. São ministrações de domingo, de quarta-feiras, com as portas fechadas. Nós estamos dentro das nossas casas, assim como aqueles homens estavam naquele momento. Como Jesus é o mesmo ontem, domingo passado, hoje, quarta-feira, e será no domingo, quando o pastor apresentará a live, nós podemos dizer que, por mais que não seja o primeiro dia da semana, é uma situação em que não só a humanidade, mas a igreja está vivendo nos dias atuais. Nós estamos recebendo a palavra do Senhor de portas fechadas. As portas da nossa casa, às 18 horas, através de decreto, de prefeitura, de governo, faz com que nós estejamos em casa.
E outra coisa que me chama a atenção, irmãos, o texto diz aqui que os discípulos estavam com as portas cerradas, com medo dos judeus. E nós estamos com medo do quê nos dias atuais? Talvez a gente não esteja com medo do judeu, mas existe um outro tipo de medo que tem feito parte, muitas vezes, da maneira como nós estamos encarando a vida nesses dias. O tal do coronavírus. Então não é um medo dos judeus, é um medo de um vírus, pastor. Então nós percebemos que existem algumas semelhanças nesse verso 19 com o que aqueles homens viveram há 2000 anos atrás e o que nós estamos vivendo hoje. Mas eu quero usar a autoridade da palavra de Deus para falar para você agora, no seu coração, você que está nos escutando, você que está vendo, você que está com seus ouvidos atentos, o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Eu quero te dizer uma coisa. Não existem portas cerradas, não existem impedimentos, não existem paredes, não existem portas fechadas, não existe nada que impeça a Deus de atravessar as paredes para chegar até você, para que você seja abençoado, alcançado, para que Deus toque, mexa e faça um rebuliço santo na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei o que está fechado na sua vida. Eu sei que nesse momento talvez as nossas casas, pastor, estejam fechadas. Mas isso não impede que o Espírito Santo do Senhor, que Jesus atravesse as paredes e venha até o alcance para acrescentar algo poderoso ao seu respeito. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero te dizer que quando nós estudamos esse texto, nós percebemos claramente que Jesus não bateu na porta, pastor, para entrar. Jesus simplesmente atravessou as paredes e se colocou no meio dos discípulos. Porque muitas vezes Deus, quando quer alcançar a tua vida, Ele não pede licença para ninguém. Como a gente diz no nosso jargão, Jesus já chega chegando. E se coloca no meio dos apóstolos. Então eu quero que a igreja entenda, porque essa, pastor, é a base, o cerne da nossa breve ministração. Não existe nada que impeça para que Deus atravesse as paredes e chegue até você hoje, quarta-feira. Porque Ele é um Deus de milagre de quarta-feira. Deus é um Deus que chega para você na quarta-feira hoje, independente da sua situação, independente se as portas estão fechadas, independente se a prefeita colocou um decreto para fechar Lauro de Freitas. Jesus, Ele atravessa tudo isso e chega até você. Chega hoje ao seu coração e diz, sabe o quê? Aquilo que Ele disse aos discípulos. Paz seja convosco. Bendito. Que maravilha. Pastor, a gente podia parar por aqui porque a mensagem está dada de Jesus para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós temos apenas 30 segundos para evangelizar alguém na vida. E muitas vezes as nossas mensagens, elas podem durar 2 lives, ou elas podem durar 5 minutos, até 30 segundos. Mas pela graça do Senhor, vamos mais um pouquinho, porque o Senhor ainda tem algo a dizer, pastor, para nós na noite deste dia abençoado, onde a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, chega até sua casa, por mais que as portas estejam fechadas. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele atravessa paredes. Amém? Glória. Recentemente eu estava ministrando a respeito da fé, pastor Elias, e eu estava dizendo que a Bíblia nos garante que se nós tivermos fé como um grão de mostarda que cresce e produz frutos, nós podemos dizer a esse monte para ele se mover. Significa que obstáculos da nossa vida, eles podem ser removidos pelo poder da fé. Agora, e atravessar a parede? Como é que faz? Porque você pode ter um gigante na sua frente. Você pode pegar ele e remover ele da sua frente. Mas e atravessar por entre ele? Quando aqueles 3 judeus amigos de Daniel estavam dentro da fornalha, e quando o rei e os guardas abriram a porta, eles viram que alguém tinha entrado por sobre a parede, estado lá com eles na fornalha, porque eles viram alguém como se fosse um anjo caminhando entre eles.
Jesus entrou porque ele entra e ele passa pelas paredes, ele estava naquela fornalha junto com aqueles homens. Só que percebam que aqueles homens não tinham o poder, a condição de sair por aquela parede. Eles só fariam isso por uma intervenção maravilhosa, divina e miraculosa do Senhor, porque eles não conseguiriam atravessar paredes. Nós muitas vezes conseguimos remover, pastor, obstáculos da nossa vida. Mas tem coisas que para atravessar é mais difícil. Às vezes, a situação se fecha de tal maneira que você diz assim, construíram uma porta na minha frente. E eu não consigo entrar. Parece que eu não consigo remover. E aí você diz, não, você tem que atravessar por essa porta, atravessar essa parede. Como Jesus fez, e você fala, eu, com as minhas deficiências, com a minha incredulidade, com a minha falta de fé, com a minha, muitas vezes, desmotivação, com o meu contato com o Senhor, que muitas vezes não está da maneira como talvez Deus gostaria, como é que eu vou passar por essa porta? E às vezes a fé até ela nos ajuda a transportar os obstáculos, tirar da nossa frente. Mas às vezes a nossa mente se vê diante de algo, pastor Elias, que parece que é só atravessando pela essa porta. E se constroem 7 portas fortes na sua frente, como é que você vai passar por 7? O texto diz que Jesus, ele ultrapassou as barreiras. Ele não removeu a porta. Ele atravessou as paredes. Atravessou a porta e chegou no meio dos seus discípulos. Lembre-se dessa noite, irmão, não se esqueça. Que o Senhor tem poder de atravessar as portas da sua casa, as paredes, o portão. Eu não sei se você mora em casa, em apartamento, em fazenda, em sítio. Não sei se você está na praia, está em Salvador, está em Lauro, está em São Paulo. Mas o Senhor tem o poder de estar no meio da tua família, da tua casa, atravessando as paredes que estão cerradas nesse momento. Em nome de Jesus. Fechadas. Pastor, tem cidades que estão decretado lockdown, que a cidade está fechada. Sabe aquela história da chave da cidade que abre, quando existe uma cerimônia que o prefeito dá a chave da cidade? O Senhor tem a chave da nossa vida que abre essas portas e ele remove, ele entra. E ele chega até nós de uma maneira muitas vezes sobrenatural. Amém? E eu quero que você tome posse dessa palavra, irmãos, porque não existe nada que impede que o Senhor chegue até você e faça o propósito dele na sua vida. Falar, irmão Alexandre, qual é o propósito de Deus na minha vida nessa hora? Vamos pegar o texto aqui que nós estávamos lendo, porque muitas vezes, pastor, o texto diz que o Senhor se colocou no meio dos discípulos, ou seja, quando Deus chega, ele não fica na lateral. Quando Deus chega, ele não fica atrás. Quando Deus chega, ele se faz notado, porque ele quer que você perceba que ele está no meio onde você está. Quando Deus chega, ele se coloca no meio para que você possa observar e perceber a presença dele. Mas olha que interessante, irmãos, existem coisas no mundo espiritual, existem coisas que o Senhor coloca diante da nossa vida. Perceba que o texto diz que quando Jesus entrou no recinto, sobrenaturalmente, os discípulos ficaram boquiabertos, porque não se esqueçam que Jesus havia morrido e prometido ressuscitar. Portanto, aqueles homens estavam vivendo uma experiência nova com o Senhor. E no meio dessa pandemia, nós possamos estar prestes a viver experiências novas com Deus. Pastor Ubirajara, recentemente, me permita citar, pastor Elias, foi algo emocionante demais ver ele voltar para casa. E ele dizendo como é que foi o testemunho no hospital, as orações que ele fazia. Ele já imaginando voltar para Parras, ele estava vivendo nessa idade uma experiência nova com Deus, que com certeza iria fortalecer a fé dele. E foi tamanha, foi tremenda a ministração, o testemunho dele, eu fiquei muito emocionado. Ou seja, coisas novas que Deus tem acrescentado na nossa vida para aumentar a nossa fé, ainda que seja desse jeito. Então muitas vezes, pastor, Jesus ele chega e ele teve que mostrar as marcas para que os discípulos reconhecessem que era ele. Quais eram as marcas de Cristo? A marca na mão dos pregos e a marca do lado, que correspondia à lança que foi perfurada. Então Jesus já chegando e falou, ó, vocês estão vendo que sou eu, né? E é interessante que o Espírito Santo de Deus ministra no coração, pastor, que Jesus chegou de mãos vazias. Ele não chegou com um bolo, ele não chegou com um
uma comida, ele não chegou com um pão delícia, ele não bateu na porta e falou, olha que eu estou chegando com vocês. Jesus chega de mãos vazias. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes Deus chega diante de nós e aparentemente parece que o Senhor está de mãos vazias. Não existe nada material a nos dar naquele momento, porque o propósito dele é espiritual e não material. Por isso que a princípio, aos olhos, muitas vezes da igreja, o Senhor está chegando de mãos vazias, mas ele mostra as marcas que ele está presente no ambiente, no recinto e na sua vida. O Espírito pergunta para a igreja, nessa noite, quais são as marcas de Jesus na sua vida, que você sabe que quando ele está presente, você tem a certeza que é o Mestre? O que é que Jesus mostra para você, que você tenha convicção, que fala, esse é o Senhor que eu conheço, que me livrou das garras do inimigo há muitos anos atrás? Qual é a marca do Senhor, que é profunda na sua vida e você o reconhece sempre? Naquele momento com os discípulos, Jesus teve que mostrar as mãos e o lado. E para você? O que o Senhor tem revelado dele para você? Para que você tenha certeza que ele está com você nessa live, do teu lado, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, é interessante porque muitas vezes, aparentemente, o Senhor está no nosso meio e você fala, Senhor, o que tem para mim? O que temos para a igreja? O Senhor já entra de uma maneira sobrenatural. O Senhor nos alcança. O Senhor traz paz ao nosso coração no meio da pandemia. O Senhor nos traz um momento maravilhoso. O Senhor rompe barreiras. O Senhor ultrapassa paredes. O Senhor muitas vezes, às vezes, irmãos, o inimigo arma algo para nós, que o inimigo diz assim, pastor Elias, fecha tudo. Tudo cerrado. Fecha tudo. Ninguém entra e ninguém sai. Só que o Senhor Jesus, ele caminha diante dessa situação. E a hora que você vê, Jesus já está do teu lado. E o inimigo sente alguma coisa passar por ele e fala, alguma coisa passou por mim. Porque ultrapassou as barreiras que impedem o Senhor chegar até você. E muitas vezes, Deus chega, pastor, diante de nós. E nós perguntamos, Senhor, mas e aí? O que tem para nós? Sabe o que Jesus faz? Jesus faz apenas isso, ó. Mas, Senhor, eu estava precisando de um bolo aqui, um suprimento. Senhor, eu estou precisando que as portas da empresa abram. Deus, eu estou precisando de uma cura. Deus, eu estou precisando aqui que eu consiga ter um recurso para dar um presente para alguém. Eu preciso dar uma provisão para alguém. E o Senhor chega diante de nós e faz o quê? Apenas um assopro. Porque muitas vezes o que a gente precisa, irmãos, é apenas um assopro do Espírito Santo de Deus, pastor Elias. Porque Deus tem propósitos, inclusive num assopro. O texto diz que Jesus chegou, se identificou, os discípulos se alegraram com o Senhor diz, paz seja convosco. E o Senhor simplesmente assoprou o Espírito Santo naqueles homens e disse, recebei o Espírito Santo. E aí você deve estar me perguntando, eu não vou me estender muito, pastor, porque da última vez teve que fazer outra live, teve que abrir uma outra. Eu quero que você entenda em nome de Jesus, irmãos, o que significou esse sopro de Jesus e o assopro que ele está dando na minha vida, na sua vida nesta noite. Preste atenção, preste bastante atenção. Os discípulos estavam fechados na casa. O texto diz que estava tudo fechado, as portas, as janelas. Jesus entrou milagrosamente, ultrapassando as paredes. E aqueles homens estavam com medo, como nós estamos com medo, muitas vezes, de vírus e de outras coisas, a situação financeira. O pastor estava pregando como é bom a união dos irmãos para ajudar nos comércios. Todos nós precisamos, não tenha dúvida disso. O que nós pudermos ajudar uns aos outros vai ser bênção. Sempre foi e sempre vai ser. Mas você pode notar que o Senhor, ele... Aqui diz, ele recebeu o Espírito Santo. Você recebe algo de Deus, pastor? E às vezes você sabe, puxa, mas talvez eu estava precisando de uma coisa e o Senhor entra com outra. Porque hoje, irmãos, nós estamos vivendo um momento da vida da igreja que parece que as portas estão fechadas. Elas estão cerradas. E os discípulos estão dentro das suas casas. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite.
que um belo dia, um belo momento, as portas vão se abrir novamente para uma vida normal, né? Hoje eles já estão falando de um novo normal. E nós temos que estar preparados para esse outro momento, porque vai ser um momento diferente. E Jesus sabia muito bem que ele já estava indo para o Pai. Então ele trouxe aquele acontecimento naquela casa de portas fechadas para ser um marco, porque aquele dia Jesus assoprou o Espírito Santo sobre aqueles discípulos. Mas a porta ainda estava fechada. Era um momento de preparação. Talvez ninguém entendeu nada, pastor. Eu achei que Jesus ia vir com uma provisão, com um bolo. Nem ele foi entrando, não bateu na porta. E ele vem e diz, paz seja convosco, glória a Deus. E dá um assopro. Irmãos, nós estamos dentro das nossas casas. Mas em breve as portas dos nossos templos estarão abertas. A nossa vida voltará, talvez, a uma rotina de trabalho nas universidades. Né? Aqueles que estão trabalhando nos escritórios, que estão home office, talvez um dia voltem para o seu posto de trabalho. Assim como o irmão Pedro, né, já está trabalhando, ele estava me falando. Estava com bastante trabalho, inclusive. Então muitos vão voltar, aqueles que atendem, os massagistas, os dentistas, vão voltar para os seus locais de trabalho. E a igreja vai voltar com força para continuar o seu trabalho. Agora entenda muito bem, quando Jesus assopra sobre aqueles homens, Jesus estava preparando-os para a grande evangelização que viria em seguida. Portanto, aqueles 12 homens que estavam com medo, pastor, porque o texto diz que eles estavam com medo dos judeus. Talvez nós estejamos com medo dentro da nossa casa. Mas essa noite você recebe um sopro diferente do Senhor, que começa a transformar esse medo de vírus em expectativa de grandes conquistas e vitórias. Porque o Senhor diz, paz seja convosco. E aqueles homens, com medo de serem mortos pelos judeus, não imaginariam que eles sairiam depois das portas cerradas, sendo os maiores evangelistas que essa terra já viu. Homens que abriram a boca e multidões se converteram a Jesus Cristo. Porque Jesus aparentemente chegou de mãos vazias, mas deu um sopro que fez toda a diferença. Às vezes Deus mostra as mãos só para mostrar que Ele está presente com você. Mas o que Ele quer ver muitas vezes na nossa vida é um crescimento espiritual. Portanto, nessa noite receba um sopro do Senhor para um crescimento espiritual. Porque a hora que as portas voltarem a ficar abertas novamente, você vai sair. E você vai fazer a diferença na sua vida e na vida de muita gente. Em nome de Jesus. Amém, pastor? Portanto, que nós possamos nessa noite, irmãos, receber o Espírito Santo do Senhor. Mesmo com as portas fechadas, o Senhor ultrapassa paredes e chega na nossa casa, na nossa família, nos abençoando, dizendo que em meio a essa pandemia, fala, Senhor Jesus, o que o Senhor tem a dizer no meio de toda essa pandemia? O Senhor coloca no nosso meio e diz assim, paz seja convosco. Meu Deus, aleluia, tremendo. Pastor, vamos orar aí pela igreja, vou fazer uma oração, em seguida eu passo a palavra ao pastor, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus que atravessa paredes, Pai, para vir ao nosso encontro. Porque o Senhor tem algo poderoso sempre para as nossas vidas. O Senhor está no meio de nós. O Senhor é um Todo-Poderoso que nos dá saúde. O Senhor é um Todo-Poderoso, Pai, que ultrapassa as barreiras, meu Deus, para chegar até a nossa casa, a nossa família e dizer ao nosso coração para que a gente tenha paz. Para que chegue em nossa casa e diga, paz do Senhor para a sua vida. O Senhor chega para nós e diz, não temereis mal algum. Para cada dia da nossa vida existe uma palavra determinada, não temereis. O Senhor chega diante de nós hoje e diz, paz seja convosco. Deus, eu peço por cada família, Pai, por cada um da nossa igreja, cada um que esteja escutando essa live, para cada um que vai transmitir essa palavra, para pessoas que ainda essa live vai chegar. Senhor, em nome de Jesus,
Ultrapasse, Pai, as barreiras, as portas que estão fechadas nesse momento, as paredes que estão, Pai, teoricamente bloqueando, Senhor. Em nome de Jesus, de uma maneira milagrosa, chega ao coração de cada um, levando o Espírito Santo de Deus e mostrando as suas marcas, Senhor. Porque o Senhor marcou os teus discípulos, Pai, em nome de Jesus. E o Senhor nos marca com o seu Espírito, com um sopro nesta noite, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. E que o Senhor esteja convosco todos os dias, conosco, Pai, nos abençoando com toda sorte de bênçãos, sabendo o que cada um precisa, Pai. Mas nessa noite nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sopra diante de nós, o Espírito Santo do Senhor nos preparando para esses dias que virão, porque serão dias diferentes, Senhor. E assim como o Senhor entrou milagrosamente por aquela casa, o Senhor nos prepara para vivermos coisas maravilhosas, e espirituais e milagrosas e sobrenaturais, Pai, quando essas portas estiverem abertas também. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia. E pastor, antes de lhe passar a palavra, apenas um último adendo. O texto diz que havia medo dos discípulos em relação aos judeus. Sabe, pastor Elias, às vezes é melhor a gente ter 10 pessoas com muita fé do nosso lado do que 100 com medo. Então não é quantidade, mas é a qualidade da nossa fé, a nossa confiança em Deus. Se você tiver uma pessoa do teu lado nessa noite, talvez teu marido, tua esposa, que tem uma fé como você tem, já basta em nome de Jesus. Porque a gente consegue remover montanhas. Portanto, nós devemos tirar o medo, que muitas vezes nos assombra, e colocar uma fé, para que Deus possa trabalhar de uma maneira tremenda. Pastor, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Em nome de Deus. A honra é nossa, o prazer é nosso ter obreiros de grande estima, de grande valor. Deus abençoe o presbítero Alexandre Saião, Amém, pastor. Na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, lhe conduzindo nessa noite com uma palavra tão especial. Né? As pessoas entraram e não saíram, não se moveram para nada aqui, atentos à poderosa palavra do Senhor. É bom demais. É bom demais servir a Deus e ver como Ele tem cuidado de nós. No zelo, no detalhe, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E quando a gente menos imagina, talvez eles precisassem de um acolhimento, ou na sua mente eles tivessem uma ideia de um acolhimento diferenciado. Jesus vem, na verdade, não muda as circunstâncias, não muda a situação ao seu redor. Ele muda a gente no meio das circunstâncias. E isso é tremendo. Apenas no Ruach, no Espírito Santo, soprado pela sua boca, ele diz assim, Pai, seja convosco. Aí muda tudo. Muda tudo porque muda em nós. Muda nós no meio de tudo. E isso é tremendo. Tremendo. E você fala uma coisa interessante que vale até o adendo aqui. A questão espiritual do que a gente está vivendo é sensível. Olha que coisa. Sim. Normalmente, a gente vivencia as gripes, e as gripes são recorrentes depois que a chave é entregue nas mãos do Momo, que é a representação da festa de carnaval. E aí você vê novamente isso acontecendo depois da festa do Momo, a festa do carnaval, o mundo parou. É verdade. Dessa vez foi muito. As portas entregaram chaves. Entregaram as chaves para quem só sabe roubar, matar e destruir. Né? Mas depois disso tudo aí, Jesus aparece, assopra seu vento, diz assim, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém? É a fé que nos movimenta. Deus abençoe. Amém, Alexandre, pastor. que palavra. Um grande abraço para todos. Deus abençoe mesmo. Tamo junto, sempre com tudo. Amém, pastor. Grande abraço, querido. Fica na paz do Senhor. Eu já vou encerrando aqui também, meu irmão. Considerando, olha aí, o link já está abaixo. Se você quiser fazer parte do Adefan Shop, entra lá, vem fazer parte conosco, pega aí o link, faz parte, alimente essa rotatividade de comércio. Nós temos de tudo aqui, está precisando de um imóvel, está precisando trocar de casa, a gente tem aí o nosso irmão Márcio Ferreira aí também. Olha, o que não vai faltar é
a atividade dos nossos irmãos aí no nosso Adefran Shopping, tá bom? Custo, pastor, custo? Não tem custo. Entra lá e seja abençoado e abençoe pessoas. Eu quero ver você lá, tá ok? Deus abençoe você. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor seja contigo, com a tua família, todos os seus agora e para sempre. E o povo do Senhor diga amém, amém. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.